Boa noite a todos. Gostaria de falar um pouco da Anete Guimarães. Essa é uma promoção da USE Intermunicipal de Jales. A Anete Guimarães é filha de Ana Guimarães e do seu Geraldo Guimarães, conhecidos nossos aqui de Maria Dolores. Há 25 anos, a Anete é oradora espírita. Já fez palestra em todos os estados do Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, e está com viagem marcada para a África. A Anete, ela estudou medicina, filosofia e está se graduando também em psicologia. Então é uma pessoa que guarda bastantes conhecimentos, bastante experiências e que essa noite vai nos brindar com a presença dela e conhecimento. Então vamos vibrar bastante para que a Anete possa transmitir aquilo que ela veio fazer e que Jesus sempre nos guarde nessa paz infinita. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês na noite de hoje. Na verdade, é uma grande alegria. Essa casa é muito grata ao nosso coração. Nós conhecemos o Davi desde muito jovem. Eu era criancinha ainda, né? Com isso, nós forjamos alguns laços ao longo do nosso caminho. Então, é uma grande alegria estar aqui com ele na casa, que ele faz parte com todos vocês que participam. Então, nós vamos falar um pouquinho do que seria, do que nós somos. Nós somos espírito ou somos matéria? Uma pergunta, viu? Somos espírito ou somos matéria? Tem certeza? Quando eu faço isso, normalmente o pessoal fica meio preocupado. Nós somos espírito ou somos matéria? Quem nós somos? Tem certeza que nós somos espírito? Então, quem sente, o espírito ou a matéria? É o espírito? Certeza mesmo? Vocês garantem que é o espírito? Então, vou fazer uma pergunta muito simples. Quem sente raiva, o espírito ou o corpo? Quem sente raiva, o espírito ou o corpo? O espírito? Quem é? É o espírito? Vocês têm certeza que é o espírito? Então eu vou colocar uma situação bastante delicada para algumas famílias. Por exemplo, nós temos uma jovem senhora extremamente doce, extremamente suave, calma, delicada, uma pessoa que é uma flor, que uma vez por mês se transforma numa megera horrorosa, que inferniza o marido, que inferniza os filhos, que inferniza todo mundo. Qual é o problema dela? É uma obsessão que acontece uma vez por mês? Alguém já vivenciou essa situação? É uma obsessão que acontece uma vez por mês? Não? É um processo espiritual? É um transtorno do espírito? Como é o nome disso mesmo? E existe isso ou é ficção? Quem acredita na TPM, levanta o braço. Então existe? A TPM está no espírito ou está no corpo? Está no corpo. Vocês têm certeza? Tem certeza? A TPM está no espírito ou no corpo? No corpo? Então quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa calma ou ela é a pessoa nervosa? Não sei, quem sabe, pode ser, talvez. Isso é uma fala importante. Por quê? Porque é comum a gente dizer que nós somos espírito, mas não somos. Na codificação, inclusive, existem duas palavras para designar o espírito ou alma. São a mesma coisa? Sim ou não? Não. Espírito e alma são a mesma coisa? A alma é encarnada, né? O espírito é encarnado. E tem diferença? Encarnado Tem ou não tem? encarnado tem o corpo. A única diferença é qual? Qual a diferença entre o espírito e a alma? E a alma tem o corpo. E faz diferença? Faz. Faz. A gente já viu uma.
Por exemplo, espírito não tem TPM. Já a alma tem. Mas não é só TPM que tem outras coisas também. De tal maneira são diferentes que têm nomes diferentes. Porque se fossem iguais, chamariam a mesma coisa. O espírito e pronto. O espírito já não explica tudo? O que é o espírito? Princípio inteligente do universo? E alma? O espírito encarnado. Por quê? Tem diferença quando o espírito está encarnado? Muita diferença. Então nós hoje, não todos, mas a grande maioria, não somos espírito e também não somos matéria. Nós somos alma, que é exatamente a interação espírito-matéria. Essa interação espírito-matéria produz algumas alterações bastante significativas que devem ser levadas em consideração. E tem um motivo para que isso aconteça. É uma forma de permitir que o espírito se desenvolva, que o espírito cresça e que ele possa ser disciplinado mais facilmente. Porque no mundo espiritual nós temos algumas dificuldades. E uma das maiores dificuldades que existem é o tempo. Como é o tempo no mundo espiritual? Porque é muito difícil explicar para algumas pessoas como se dá o processo obsessivo. Como é que alguns espíritos ficam 700 anos presos em alguma coisa? Porque às vezes é difícil para a gente lembrar o que aconteceu há 3 anos atrás, não é verdade? Então 3 anos se passaram e as coisas ficam tanto quanto esmaecidas. Como é que alguém pode guardar raiva há 700 anos? E a gente fala, mas é uma coisa meio difícil de conceber. 700 anos guardando a mesma coisa como se fosse ontem? Por que funciona dessa maneira? Porque o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo aqui para nós. E que diferença exatamente ela faz? É uma coisa semelhante ao sonho. Vocês sabem o que é sonho? Vocês sabem quanto dura o sonho? Quanto tempo dura o sonho? O sonho dura exatamente 15 minutos. Então, um sono de mais ou menos 8 horas, o seu sonho dura 15 minutos. Bom, mas não pode ser 15 minutos, porque eu sonhei que nasci, cresci, me casei, tive 5 filhos, fiquei velha, tive netos e morri. O meu sonho durou mais ou menos 70 anos. 70 anos de sonho. Então ela sonhou tudo aquilo. Então se ela fosse contar, demorava várias horas contando. Não tem sonho assim? Demora horas para você contar? Mas ele durou exatamente 15 minutos. E eu sonhei que o bicho ia me pegar e eu acordei. Quanto tempo levou para contar? Poucos segundos. Mas esse sonho também durou 15 minutos. Mas pode uma coisa mais rápida ou mais longa durar ao mesmo tempo? Sim, porque na mente as coisas correm de maneira diferente. Então o tempo do pensamento acontece de maneira diferente do tempo real. Então no mundo espiritual, o tempo é o tempo da mente. Então as suas lembranças duram o tempo que você quiser. Inclusive existem pessoas que estão há 700 anos vivenciando a mesma experiência. Que estão presos a ela. E vivenciam isso o tempo todo. Então para essas pessoas, o que aconteceu, aconteceu ontem. Então ele me matou ontem. Ela me perseguiu ontem. Ela se tornou meu inimigo ontem. Não há 700 anos. Ontem. Então, quando eles contam o que aconteceu, contam como se tivesse acontecido ontem. E nesse momento, a reencarnação funciona como? Digamos que você sofreu uma grande decepção. Uma decepção terrível. E você vai ouvir o consolo de muitas pessoas. E uma daqueles vão dizer é: o tempo cura. Já ouviram falar? Cura ou não cura? Por que o tempo cura? As mágoas, os sofrimentos. O tempo cura onde? Aqui. Por que o tempo cura aqui e não cura lá? Porque aqui nós estamos presos nas reações biológicas. Então, por mais sofrimento que você tenha, você precisa comer, você precisa beber,
Você precisa ir ao banheiro. E isso vai forçar você a quê? Naqueles momentos, a se distanciar do sofrimento que você estava vivendo naquele momento. Nada como um dia depois do outro, não é verdade? Você todo dia vai ter que levantar, todo dia vai ter que cumprir suas funções biológicas e vai ter, querendo ou não querendo, que superar as suas limitações mentais. E isso faz com que o tempo vá passando e vá esmaecendo as vivências de sofrimento. Mas e no mundo espiritual? A gente tem essa saída? Lá, não precisa comer, nem beber, nem o tempo, nem os dias significam absolutamente nada. Então existem processos suicidas que um dia dura uma eternidade. Eles estão há 30 anos vivendo o mesmo dia, o dia em que se suicidaram. Então imagine você dar um tiro na cabeça e viver isso hoje, amanhã, depois de amanhã. 30 anos presos no mesmo dia. Todo dia é o mesmo dia. Todo dia você começa da mesma maneira e termina da mesma maneira. E a sensação da morte acontece todo o tempo durante 30 anos. O que acontece depois desses 30 anos? Você se suicidou ontem. Mas você na Terra é a mesma coisa? Não. Porque o tempo obriga você, porque você está preso ao corpo. E o corpo físico está sujeito às leis biológicas. E as leis biológicas são inevitáveis. Então, para você, o tempo passa em 24 horas. 24 horas depois, passou-se um dia. 48 horas depois, passaram-se 2 dias. Então, você está 2 dias distante do acontecimento. Ele fica igual quando aconteceu? Não. 2 dias depois, a sensação é muito ruim, mas está bem menor do que no dia em que aconteceu. 30 anos depois, a sensação é igual? Não. 30 anos depois, você teve que comer quantas vezes? Você dormiu quantas vezes? Você vivenciou uma série de outras experiências quantas vezes? De tal maneira que você se distanciou do acontecimento. E com o distanciamento emocional, você pôde olhá-lo com olhos diferentes. Então o tempo cura? Quando você é uma alma. Então a reencarnação é um processo importante? Extremamente importante. Em alguns casos é a única saída para processos obsessivos graves. O tempo cria um afastamento, você tem novas experiências e se afasta daquela situação que criou a ligação espiritual. Então, alma é totalmente diferente de espírito. Às vezes a diferença é tal que se você falasse com você mesmo como espírito, não se reconheceria. Porque para o espírito, algumas coisas são essenciais e necessárias. E a alma não. A alma tem algumas exigências que são próprias dela. Então, quem leu o livro Renúncia, ouviu a história de Alcíone, que era um espírito de luz. Quando a gente fala de espírito de luz, no caso de muita luz, nós podemos identificar por quê. Ela não precisava mais reencarnar na Terra. Então é de luz? Porque a maior parte dos espíritos que a gente acha reencarnam, ela não precisava mais. Ela estava numa outra estrela aprendendo música. Então ela estava se especializando em música celeste. E não precisava mais reencarnar. E ela faz um pleito ao seu mentor espiritual, que ela gostaria de voltar e reencarnar na Terra. E ele pergunta por quê? Porque ela deixou para trás alguém que ela amava muito. E ela gostaria de retornar para colaborar com o processo evolutivo daquele amor. E ela recebeu uma advertência. Uma advertência importante. Então estamos falando de qualquer espírito? Não. Estamos falando de um espírito de luz. Um espírito que não está sujeito ao processo reencarnatório. E ela sofreu uma advertência. Você tem certeza que quer fazer isso? Ela disse sim. Você sabe que você estará sujeita às leis da carne. Então a carne tem leis? Tem ou não tem?
Que leis são essas? Quais são as leis da carne? Vamos imaginar? Então o corpo tem suas próprias leis? Tem. A gente falou uma agora. Lembra no início? Quando a gente falou da TPM. Lembra? A TPM é uma das leis do corpo. Porque ela não está no espírito, tá? O que é TPM? Alguém sabe o que é TPM? Tensão pré-menstrual. Mas o que é exatamente a TPM? Você sabe? Você sabe, inclusive, que a TPM é tão séria que nos Estados Unidos, se você assassinar seu marido sob a ação da TPM, você tem um desconto grande na sua pena. É um atenuante significativo. Vocês veem como é uma coisa séria. A TPM já foi demonstrada que ela é uma alteração significativa, física, que altera o comportamento das pessoas. Então, se você matar o marido sob a ação da TPM, você tem um atenuante significativo para o crime. Não sei como é no Brasil, mas nos Estados Unidos é assim. Não sei se no Brasil já está tão evoluído assim, né? Por quê? Porque a TPM altera o comportamento? Lembra? Quem acredita, levanta o braço. TPM altera o comportamento? Quem já testemunhou isso? Quem já testemunhou essa alteração? Os maridos em geral. Pois mudam, né? Se alteram bastante. Mas por que essa alteração acontece? Por que ela é um atenuante para determinados crimes? Porque a TPM é uma alteração hormonal. É uma alteração hormonal que provoca edema cerebral. O que é edema cerebral? Inchaço no cérebro. E com esse edema cerebral, ela pode gerar alterações bruscas de comportamento, e um deles é agressividade. Um aumento significativo da agressividade e da raiva. E isso pode alterar o comportamento de alguém. E isso é um fator físico, independe da vontade da pessoa. Assim também, nos Estados Unidos, estudando nas prisões, os crimes de paixão. O que é crime de paixão? Não é falando de crime de amor, não. É o crime que você comete sob forte emoção. Então, eles perceberam que um grande número de homens que foram condenados pelos chamados crimes de paixão, ou seja, o crime cometido sob forte emoção, tinham uma anomalia de natureza genética. E ao analisarem, viram que havia uma grande incidência de homens XYY entre aqueles que cometiam esse tipo de crime. Bom, essa anomalia genética normalmente não é percebida, porque ela não causa nenhum tipo de alteração de natureza biológica ou nenhum tipo de enfermidade. Elas causam apenas uma única alteração. Como eles têm 2 Ys, eles produzem o dobro de testosterona que o homem normal. Então são homens extremamente musculosos, muito grandes, muito peludos e muito violentos. Por quê? Porque a testosterona é um hormônio que provoca agressividade. E, inclusive, num estudo feito recentemente, muito novo, não foi nem publicado ainda, eles fizeram um estudo no Rio de Janeiro, com os chamados Pit Boys. Já ouviram falar? São jovens que fazem jiu-jitsu, né? Que fazem luta, artes marciais, que são extremamente agressivos, que têm muitas brigas e muitas condenações por violência doméstica, por violência de todo tipo. E perceberam uma coisa em comum entre eles. A maior parte deles utilizava as chamadas bombas. O que são as bombas? São coquetéis de hormônios para aumentar a musculatura. O problema é que quando você toma hormônios para aumentar a musculatura, você não aumenta só a musculatura, aumenta também o quê? O nível de agressividade. Então a agressividade aumenta muito e o nível de concentração baixa bastante. Então eles são muito mais agressivos do que o normal. Então, no momento de frustração, para eles partirem para a agressão, necessitam de muito menos estímulos do que a pessoa normal. Ou seja, os hormônios afetam o nosso comportamento. E os hormônios vêm de onde? Do corpo físico.
Então o corpo físico é capaz de alterar o nosso comportamento? Sim. De todo mundo? Sim, de forma geral. Mais ou menos. O que muda? Todos os espíritos sofrem esse tipo de interferência. Porém, a proporção em que acontece é diferente. Porém, qualquer nível evolutivo, eles estão sujeitos às leis da carne, da mesma maneira que Alcione. E por que ela estava sendo advertida naquele momento? Porque ela iria reencarnar ao lado de uma pessoa que ela amava. E na programação, eles não tinham o direito de estarem juntos. Eu tenho um motivo para falar nisso, olha só. Ela ia reencarnar ao lado de alguém que ela amava. Mas eles não tinham o direito de estar juntos. O que vocês acham dessa frase? Ela vai de encontro a uma coisa que eu tenho escutado muito entre os espíritos. Eu tenho o direito de ser feliz. Tem mesmo? Vocês têm o direito de ser feliz? Todo mundo tem? Tem ou não tem? Até tem. Mas não necessariamente como vocês acham que podem ser felizes. Não é verdade? Mas eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem que eu tenho direito à felicidade. Eu tenho direito a acabar com o meu casamento de 20 anos para ficar com uma moça com a metade da minha idade. Não é o direito que eu tenho? De ser feliz? Não é isso que as pessoas pensam? Ah, não tenho direito de acabar com o casamento para ser feliz? Fui infeliz 20 anos, agora vou ser feliz. E Alcione, que era um espírito de luz, ia reencarnar ao lado da pessoa que ela amava, que a amava também, e não tinha o direito de estar junto. Por quê? Alguém leu o livro? Quem leu o livro, levanta o braço. Levanta mais, dá uma ideia. Isso. Então, só esses aqui leram o livro, né? Mas é um livro interessante. Porque ele fala justamente quais são os nossos direitos. Então, no caso, ele, na verdade, não tinha o direito de vivenciar este amor fisicamente. Por quê? Porque ele não merecia. Todos nós merecemos isso? Sim ou não? O que vocês acham? É uma questão de merecimento ou de direito? Tem diferença merecimento e direito? Tem. O que é que a gente merece exatamente? Se Deus fosse justo, a gente sofreria o que merecia, certo? E a gente sofre o que merece? Sim ou não? Não, por quê? Misericórdia. Porque Deus não é só justo, graças a Deus. Ele, além de justo, ele é misericordioso e bom. De maneira que a gente sempre sofre menos do que merecia. Então, se você acha que está doendo muito, está doendo muito menos do que você merecia. Porque Deus, além de justo, ele é misericordioso e bom. E a gente está sempre reclamando, né, do nosso merecimento. E os nossos direitos? O que é direito? Tem a ver com merecimento também? Na verdade, o merecimento tem a ver com o que você produz. Então a gente já notou que a gente merece sofrer muito mais do que sofre realmente. E direito? O que é o direito? Quando a gente fala em direito, lembra? A gente fala, tem um significado, né? É diferente de merecimento. Merecimento é uma coisa mais informal, certo? E direito é o quê? Direito é aquilo que a gente obtém perante a lei. Não é verdade? Existem leis? Existem. Existem leis que todo mundo conhece? Sim ou não? Todo mundo conhece a lei? De qual lei eu estou falando? Existe uma lei que todo mundo conhece. Qual é? Tanto a gente conhece que o merecimento vem da lei. Porque a gente sabe o que merece, não sabe? Como é que a gente sabe o que a gente merece? Vem da lei. Onde está a lei? A consciência.
Onde estão escritas as leis de Deus? Que são as que realmente valem? Na consciência. Estão na consciência? Na minha? Na consciência de quem, então? Na consciência de todos. Então, todo mundo sabe qual é a lei? Tanto sabe que o sofrimento não é causado por Deus. O sofrimento não é causado pelos espíritos. Quem causa o sofrimento? Nós mesmos. E por que a gente faz isso? Porque nós nos sentimos infringindo a lei. E porque a gente acha que infringiu a lei, a gente sofre. Deu para entender? Acompanhar até aqui? Então, a alma está submetida às leis do corpo. Então, nós temos o balanceamento entre espírito e matéria. Então, somos nós que estamos aqui. É claro que a proporção dessa interferência varia de acordo com o nosso nível evolutivo. Ficou claro isso? Bom, qual é a contribuição do corpo nesse processo? O que o corpo tem que o espírito não tem? E que é o que interfere tanto no nosso comportamento. O que o corpo tem que o espírito não tem? O nome a gente já sabe. Sensações físicas. Onde estão as sensações físicas? Estão no corpo. Então, o corpo tem sensações físicas. O espírito tem? Não. Então, as sensações são a contribuição que o corpo dá. O que tem no espírito que não tem no corpo? O que está no espírito? Então, no corpo nós temos as sensações. No espírito nós temos o quê? O que é aquilo que sobrevive à morte, que fica lá, que a gente leva conosco? Sentimentos. Nossos sentimentos. Então, os sentimentos estão no espírito. As sensações estão no corpo. Quando a gente mistura os dois, o que a gente tem? Os sentimentos que vêm do espírito e as sensações que vêm do corpo. E a gente mistura os dois, o que a gente tem? As emoções. As emoções são a mistura dos sentimentos com as sensações. Então, por exemplo, paixão é o quê? Uma sensação ou um sentimento? É uma emoção. Então, a paixão é a mistura do quê? Das sensações físicas com os sentimentos. E dá origem à emoção, no caso, a paixão. Então, vamos ver. Qual é o componente físico da paixão? Qual é o componente físico da paixão? No corpo. No corpo. Sensação. Qual é a sensação física da componente da paixão? Desejo sexual. Não é isso? A paixão não tem um componente físico? O desejo sexual? Então, a paixão é só desejo sexual? Não. Não. Se fosse só desejo sexual, a gente chamava disso, né? É puramente físico. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de paixão. A paixão é uma mistura. Então, o componente físico é o quê? O desejo sexual. Qual o componente espiritual? Qual o sentimento que, misturado com o desejo sexual, dá origem à paixão? Amor. Pode ser amor. Pode ser. Amor mais desejo sexual dá origem a uma paixão? Sim, pode ser. Mas é só esse? A gente pode misturar outra coisa também. Nós podemos misturar egoísmo com desejo sexual e termos uma paixão também, não é? É a mesma que quando a gente mistura amor com sensação sexual? Não, é diferente? É diferente. Nós podemos misturar também orgulho com desejo sexual, não podemos? E dá o quê? Paixão também. Nos três casos, aparentemente, eles estão profundamente apaixonados. Mas o resultado é o mesmo? Então é muito comum algumas paixões acabarem mal. Por que elas acabam tão mal? Porque o sentimento
e dá origem a esta paixão não é necessariamente amor. Às vezes é egoísmo, às vezes é orgulho, às vezes é até vaidade. Né? Então a vaidade com o desejo sexual pode dar paixão? Sim, intensa, fogosa, mas que costuma acabar muito mal. Porque vaidade, orgulho e egoísmo parecem com amor? Tem características muito distintas. Enquanto o amor perdoa, enquanto o amor não retém, enquanto o amor doa, o egoísmo faz o quê? É meu, não divido e me sinto extremamente ofendido se eu não estiver sempre em primeiro lugar. Tem paixão? Muita paixão. Porém, é a mesma coisa que amor? Não. É bem diferente. Então, dessa mistura, surgem o quê? As nossas paixões. Altamente voláteis, altamente destrutivas. Mas, o que a gente tem que trabalhar realmente? O que é que sobra após a morte? Os sentimentos. Então, os sentimentos precisam ser trabalhados? Mas, às vezes, é difícil identificar qual sentimento está causando o nosso sofrimento. Então, como nós temos essa complicação, nós podemos analisar as sensações físicas? Por exemplo, raiva. O que é raiva? É um sentimento, uma emoção ou uma sensação? Onde está a raiva? Como é que a gente tem certeza se está no corpo ou no espírito? Como é que a gente sabe se está no corpo ou se está no espírito? Se está no espírito é sentimento, se está no corpo é sensação. Como é que você separa os dois? Vamos lá, você está com muita raiva, certo? Se for do espírito, ao tomar o Lexotan, a raiva continua, certo? Porque ela está no espírito. Tem orgulho que passa com remédio? Não? Então está onde? Agora, aquilo que a gente pode controlar fisicamente está onde? No corpo. Ok? Então o Lexotan ajuda com a raiva? Barbitúricozinho, deixa você calminha. Deixa. Então tira a raiva. Então onde é que está a raiva? No corpo. Mas, qual a causa da raiva? O que é que causa a raiva? Você saiu de casa no seu carro, de manhã cedo, estava bem calmo, bem tranquilo, e alguém te dá uma fechada. E você fica zangado. Né? A zanga tem sinais e sintomas específicos. Qual a causa? É claro que é uma reação orgânica, mas ela só acontece porque tem um espírito lá, certo? Se não tivesse espírito lá, o corpo tem raiva? Não, ele está em estado vegetativo, porque o corpo sem o espírito não é nada. Então entenda, a gente está falando de sensação no corpo físico, de sentimento no espírito, porém o corpo não é nada sem o espírito. Então todas as coisas que acontecem são originadas onde? No espírito. Então a sensação é a manifestação física dos nossos sentimentos. Então qual o sentimento que dá origem à raiva? Amor? Amor fica zangado? Não. Por que não? Por que o amor não fica zangado? Porque eu ouço muitas pessoas falando que é um crime de amor. Né? Então é um sofrimento de amor. Aí vamos perguntar, amor fica zangado? Por que não fica? Por que amor não fica zangado? É verdadeiro, né? Não, amor. Bom, você está dizendo que o amor é falso porque não é amor. Então, se amor é amor, ou não é. É mais ou menos amor? Então, eu vou dizer mais ou menos uma mentira. Tem isso? É uma mentira mais ou menos? Não. Ou é mentira ou não é. Ou é amor ou não é. Ok? Então, vamos lá. O amor fica zangado? Não. Sim ou não? Por que não? Por que amor não fica zangado? Aliás, por que muitos apaixonados ficam zangados?
Não é? Eles não falam de amor. Porque muitos apaixonados ficam muito zangados. Aliás, quando é que os apaixonados se zangam? Eles se zangam? Sim ou não? Quando é que eles se zangam? Vamos lá, uma situação em que o apaixonado se zanga. Quando não se faz aquilo que ele quer? Quando ele se sente preterido, ele se zanga? Sim. Então, quando Ele ele não ama, então. não é o número 1, ele se zanga, certo? Certo, mas aí não é amor. Mas não é amor, né? Que amor fica zangado? Não, amor é doação. Amor, ele não espera retribuição, já notaram? Isso. Que o amor não espera retribuição? Não. Então, se o amor não espera retribuição, se o amado não retribuir, o que ele sente? Nada. Zanga ele não sente. Porque ele não espera nenhuma retribuição. O que mais? Por que o amor não se zanga? Vamos lá. Quando é que os apaixonados se zangam? A gente já falou aí. Quando ele é preterido de alguma maneira. Outro momento em que ele se zanga. Contrariado. Quando ele é contrariado. Isso. Né? Então, quando ele é contrariado. O amor fica contrariado? Por que não? Por que amor não fica contrariado? Porque o amor não espera nada em troca. Então ele não fica contrariado. Quem é que fica contrariado mesmo? Quem é que fica contrariado quando não é tratado como gostaria? O orgulhoso, o orgulho. O orgulho, o que é orgulho mesmo? Eu sou melhor. Como eu sou melhor, eu devo ser tratado de uma maneira diferente, especial. Se eu for tratado igual a todo mundo, o que acontece? Eu fico extremamente contrariado. E a minha manifestação física é o quê? Raiva. Eu fico com raiva. Porque se eu não fosse orgulhoso, eu ficava zangado? Não, mas se eu sou, eu fico com muita raiva. Não é só isso. Vamos lá, os apaixonados sentem raiva também quando? É muito comum, né? Quando aparecem os filhos, a paixão dá uma esfriada danada, não? Por quê? O que atrapalha a paixão quando vem os filhos? Porque tem os apaixonados que tem que ser o quê? Exclusivos. Tem que ser o centro das atenções. Tem que ser exclusivo. Então, se não é exclusivo, ele fica muito zangado. E ele manifesta isso de diversas maneiras. Então, qual o sentimento que dá origem a essa zanga? Egoísmo. Egoísmo. O que é o egoísmo? É meu. Eu não divido com ninguém. Com nada. É tudo para mim. Se sobrar... Não, nem sobrando. Não é assim? Pegou aí? Tem inclusive aqueles que jogam fora. Eu não posso tomar tudo, eu jogo fora, porque eu não vou dar o que é meu. Inclusive, eu li um material muito interessante a respeito de uma fábrica de sabonetes. Então, um americano estava indo na Inglaterra para conseguir financiamento para fazer uma fábrica de sabonetes. Então, ele foi a um grupo de nobres falar que seria um excelente negócio. O lucro seria estupendo. Então, ele demonstrou de várias maneiras que seria um negócio fantástico. Que quem entrasse de sócio naquela atuação ia ganhar muito dinheiro. Mas a nobreza inglesa se opôs. Aí disse, mas por quê? É um negócio excelente. É um negócio que vai dar muito lucro. Vocês vão ficar ricos. É. Mas se a gente fizer uma fábrica de sabonete, a esses preços populares, todo mundo vai usar? Sim, essa é a ideia. Todo mundo vai comprar e a gente vai ficar rico. Sim, mas aí todas as mulheres vão cheirar igual? Como a gente vai distinguir as nobres das outras? Que definição é essa? O problema dele é o seguinte, as nobres têm que cheirar melhor. Então, nem para ganhar dinheiro, eles não gostariam de dividir os privilégios. É mais do que egoísmo, é orgulho. Porque nós somos melhores. E tem gente que é tão assim, que não divide. Poderia dividir. Não ia fazer falta. Não divide por quê? Porque aí ele não seria especial. Se todo mundo tiver um automóvel bom, como é que vão saber que eu sou melhor? Se todo mundo tiver igual, como é que eu vou mostrar a minha diferença, a minha superioridade? O nome disso é orgulho. Então,
A nossa conversa tem por objetivo identificar que existem fatores espirituais que têm que ser trabalhados no que dão origem a essas sensações. Então a raiva não é aceitável. Porque os sentimentos positivos, aqueles que devem ser cultivados, não geram raiva. Então, se você sente raiva, possivelmente, onde está a origem? Mas existe raiva legítima? Existe ou não existe? Raiva legítima. Porque até essa conversa tem, né? Não existe raiva legítima. A minha foi legítima. O que é uma raiva legítima? Existe ou não existe? Não, mas é legítimo, por exemplo, uma injustiça. Tem uma injustiça e você fica zangado. Tem ou não tem? Tem raiva legítima? Vamos analisar isso. Então a gente está usando a lógica. Existe raiva legítima? Existe injustiça? Ué, então a gente não deve lutar contra a injustiça? Sim, a gente deve lutar contra a injustiça. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque você pode lutar sem sentir raiva. A raiva empana seu julgamento. A raiva diminui o seu fator vibratório e sua luta vai ser muito improdutiva se você estiver com raiva. A gente deve lutar, a gente deve defender o mais fraco, a gente deve fazer o que é justo, mas sem odiar aquele que é o infrator. Então, por quê? Porque a justiça é legítima, mas a vingança não. A vingança não é legítima. O castigo deve ter como objetivo educar e não vingar-se. Mas normalmente é o que a gente quer, né? A gente quer aplacar a raiva. E a gente aplaca a raiva com o quê? Com violência. Só a violência aplaca a raiva. Então toda vez que a gente tem raiva, o nosso impulso físico é qual? Você sabe onde fica a raiva? Fica no arqueocórtex, né? É o cérebro primitivo. Então, quais são os sintomas da raiva? Quer ver? A gente comprime a mandíbula, protuz assim, e contrai os músculos, e tem por impulso morder. Então, só isso aplaca a raiva. Morder. Se você conseguir morder, a raiva fica bem menor. Então, só a violência aplaca a raiva. Então, a raiva não é legítima em nenhuma circunstância. Então, lutar contra a opressão, lutar contra a injustiça, lutar pelo justo é perfeitamente legítimo, mas sem raiva. Porque a raiva gera violência. Será que é verdade? A gente já tem alguma demonstração disso? Tem. Lembram de Gandhi? Gandhi lutou contra a injustiça? Lutou contra a opressão? E o que ele pregava todo o tempo? Não violência. Não violência. E funcionou? Funcionou. Funcionou. Ele conseguiu se libertar da Inglaterra. Ninguém mais conseguiu o feito como ele conseguiu. Sem morte, sem derramamento de sangue. Até teve um derramamento, sim, de algumas pessoas. Mas não tanto quanto aconteceria se eles entrassem em guerra. Então ele dizia, se nós ficarmos zangados, nós perderemos a razão. Não é o que acontece? Onde fica a razão? No meu corpo. Onde fica a razão? É no espírito ou no corpo? Onde fica a razão? O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Onde fica a inteligência? No espírito ou no corpo? No espírito. Logo, onde fica a razão? No espírito. Porque a razão é fruto da inteligência. Então, se a inteligência está no espírito, a razão está onde? No espírito. Então, no momento em que a gente cede a raiva, a gente perde a razão. Porque a razão e a raiva são incompatíveis. Porque para você raciocinar, o que é que você não pode fazer? Emocionar-se. Não é verdade? Por quê? O pai da ciência, chamado Aristóteles,
desenvolveu uma metodologia chamada lógica. A lógica não é uma ciência, não é uma filosofia, é um método. Um método de quê? Um método de pensar. Por que Aristóteles desenvolveu a lógica? Porque ele dizia o seguinte: a razão de ser da filosofia era a busca da verdade. Como você pode encontrar a verdade sob emoção? Com raiva. Porque ele via que quando as pessoas lutavam, diziam o seguinte: a verdade é minha, não é minha. Ganhava quem gritava mais alto. Então, como eu grito mais alto, a razão é minha. Como eu sou mais forte do que você, a verdade é a minha. Como eu sou mais rico que você, a verdade é a minha. A sua é falsa. Isso acontece muito? Quem tem razão hoje em dia? O mais rico, o mais poderoso, o mais bonito, o mais popular. São esses que têm a razão. Isso está certo? Eles não têm a razão. Eles têm o quê? A força bruta. E ele diz que a força bruta não evidencia a verdade. Então, para evitar que a força bruta ganhasse as discussões, chamada dialética, ele desenvolveu um método em que a emoção é banida. Não importa o que você sente, o que importa é a verdade. Então, por exemplo, na lógica tem um argumento grande. Eu sinto que isso não é verdade. Vale? Por quê? Porque a gente não sente um monte de bobagem? A emoção é uma boa conselheira? A sensação é uma boa conselheira? Eu sinto que não é verdade. É um argumento? Não. Eu ouvi dizer que meu primo disse, que fulano falou, que o Chico contou. É um argumento válido? Não. Não. Eu sou muito amiga do Chico Xavier. E eu digo que é assim. Vale? Vale? Eu sou muito amiga do Chico Xavier. Então eu digo que é desse jeito. Você se impõe. E tá certo? Não. É um argumento válido? Não. Não. Qual é o argumento válido? É aquele que se impõe pela razão, que está onde? No espírito. Então, a lógica, ela é totalmente imparcial. Não importa o que você sente, não importa se você é mais forte, não importa se você é mais rico, não importa se você é mais bonito, o que vale são os seus argumentos e que eles sejam racionais. Dessa maneira, é muito mais fácil você escolher e decidir pelo que deve fazer. Por quê? Porque a emoção está muito calcada onde? Nas sensações. Ficou claro como funciona? Então, sentimento, sensação, emoção. E para discernir, o que nós temos? Razão. Então, a razão é que vai permitir você discernir no meio desse caldeirão todo. E a gente usa a razão? Usa ou não usa? É um problema sério, não é? Então, a emoção é problemática? Muito problemática, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, comprovou-se, através de uma série de provas, de testemunhos, de experiências, a necessidade da utilização do cinto de segurança. Vocês concordam com isso? O cinto de segurança é importante? Quem concorda com isso, levanta o braço. Levanta bem, sim. Vocês concordam. Quem usa o cinto de segurança, levanta o braço. Então a gente sabe que é importante. A gente sabe que reduz o número de acidentes, mas o número de pessoas que levantou o braço para quem usa não foi o mesmo. Levantou o braço para quem é importante. Já foi comprovado que o uso do cinto de segurança protege a vida. Nós temos estatísticas que comprovam isso. Nós temos um monte de experiências que comprovam isso. E mesmo falando para o povo tudo isso, mesmo dando multa, nem assim as pessoas passam a usar o cinto de segurança. Daí a necessidade da fiscalização. Mas o governo contratou uma empresa de propaganda e essa empresa fez um comercial. Um comercial que ganhou o primeiro prêmio entre os comerciais feitos no mundo. Então ele ganhou nos Estados Unidos, depois ele ganhou na Europa e ganhou todos os prêmios de que ele participou. Então é considerado o melhor comercial do mundo. E
ele conseguiu reduzir o número de acidentes pela falta de cinto de segurança em 65% um mês depois de ter sido lançado. O que vocês acham disso? Foi um efeito estatístico. Foi brutal o efeito que esse comercial fez na sociedade. Porque ele trabalhava, ele não mostrou nenhuma estatística, ele não demonstrou nenhuma experiência, ele não demonstrou nenhuma pesquisa, nada. Na verdade, ele nem mostrou o cinto de segurança. E mesmo assim, reduziu os acidentes de trânsito pela falta do cinto de segurança em 65% e não mostrou nenhum cinto de segurança. Como é que eles conseguiram isso? Então, essa agência de propaganda, quando o autor foi entrevistado, disse o seguinte: olha, o ser humano, vocês podem falar o que quiser, o ser humano não é racional. Ele não é racional. Ele é um ser totalmente emocional. E trabalhando a emoção, você consegue o que quiser, desde crimes até coisas boas. Um bom propagandista é realmente o rei do pedaço. Vocês concordam com isso? Então, quer dizer, se eu falar bem bonito, bem gostoso, vocês vão fazer o que eu quero. É isso ou não é? Olha, o pior que Hitler fez assim, não foi? Ele arrastou a quantidade de pessoas usando só o quê? Magnetismo pessoal. Então, quer dizer, se eu falar bem bonito, vocês fazem tudo que eu quiser? É uma questão de emoção? Sim ou não? Vocês acham certo isso? E, sabendo disso, muitos governos, muitas religiões manipulam as pessoas. Eu tinha um amigo que estava fazendo uma tese de doutorado em psicologia de massa. E ele me levou para assistir um culto. Um culto de uma determinada igreja. Como ele está filmando, não vou dizer qual é a igreja. Então ele foi me mandando nesse culto. E esse culto era um culto especial que acontecia exatamente ao meio-dia. Então ele era feito num grande anfiteatro que reunia várias igrejas nesse mesmo culto. E eles se reuniam todos e os homens tinham que ir de terno e gravata. Ao meio-dia, no verão do Rio de Janeiro. Num galpão com teto de zinco. Sem janelas. Ele tinha portas laterais de correr. Então a igreja ficava aberta e as portas eram fechadas ao meio-dia. Então quem não chegou não entrava mais. Então as pessoas começavam a chegar a partir das 10 horas da manhã. E lá eles começavam a cantar. Mexiam bastante, faziam um monte de exercícios. E peça a Deus, e levante o braço, e faça aí. Então eles ficavam. Quando chegava meio-dia, estava cheia a igreja, os homens de terno e gravata, as mulheres todas de manga comprida, de saia comprida, fechavam as portas. Todas as portas eram fechadas e meio-dia começava o culto. Então todo aquele povo dentro de um galpão com teto de zinco ao meio-dia no Rio de Janeiro, 40 graus. De terno e gravata. E começavam, vamos levantar o braço, vamos gritar, Deus, e não sei o quê. E começava, uma ginástica bem... Depois de algum tempo, o pessoal começava o quê? A suar, né? Aquilo ia esquentando, nós estávamos lá assistindo, e aquilo começou a esquentar, e eu vi algumas pessoas se sentindo um pouco... E aí, 1 hora depois, 1 hora da tarde, o pastor começava, estou começando a sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. Eu sinto a sua presença. Vocês querem ficar curados? Gritem para o Espírito Santo que vocês querem ficar curados. Eu gritava. E aí ele começou a trabalhar isso. Foi ficando mais intenso. Estou sentindo a mão de Deus está sobre mim. Estou sentindo a mão de Deus sobre mim. Então ele começava a gritar. E as pessoas começavam a gritar. E eu vi algumas pessoas começar a passar mal. E começar a passar mal, algumas começando a passar mal, e eles sentiam, nesse instante estou sentindo a presença está aqui agora, e nesse instante eu vou curar, e é você! E abriam todas as portas e ligavam ventiladores. É a salvação. E nesse momento as pessoas começavam a cair no chão. E começavam a ter uma série de respostas técnicas, e aquilo era num crescente. Como é o nome disso?
histeria de massa. E foi causado por manipulação. Foi manipulado? Foi de propósito? Foi para explorar as possibilidades? Foi. E por que isso acontece? Porque a gente não pensa. Num outro culto, ele estava vendendo a água do Rio Jordão. Ele vendia a água do Rio Jordão e ele vendia litros e litros da água do Rio Jordão. Me diga, qual é a pessoa que consegue vir lá da Palestina carregando litros e litros de água? Porque ele vendeu, sei lá, não sei quantos litros cúbicos de água. E de onde ele trouxe? Do Rio Jordão. E eu tenho um amigo do Ceará que ele fabrica determinadas... tem um amuleto vendido pela Igreja Católica, né? E contém água do Jordão. E ele fabrica lá no Ceará, com água da bica. Ele tem certeza que ele que fornece. Vocês sabem, se a gente juntar todos os fragmentos da cruz de Cristo, dá quilômetros de floresta? Dá pra ir na lua. Então, o que é isso? Indulgência. É a manipulação da emoção. Então, funciona. Porém, é o objetivo do Espiritismo? Não. Qual é o objetivo do Espiritismo? Por que a gente usa tabaco na reunião mediúnica? Alguém sabe por quê? Você sabia que a tabaco funciona? Funciona bem dessa. A gente usar um tabaco, as reuniões vão render que uma beleza. Pelo menos mediúnica vai ser mais fácil, mais suave. Por que a gente não usa tabaco? Sério, não estou brincadeira não, funciona mesmo. Se usar luz estroboscópica, então funciona melhor ainda. Mas vamos lá, o tabaco funciona? Funciona. Porque ele induz a um transe? Induz com as frequências sonoras. Por que a gente não usa na sessão mediúnica se é tão eficaz? Porque o objetivo da mediunidade no centro espírita é desenvolver a nossa disciplina mental. Se você depender de ações externas, você fica dependente delas e não tem controle sobre elas. E o objetivo da reunião mediúnica no centro espírita é disciplinar a mediunidade. E no momento em que você aprende a fazer o transe corretamente, com perfeita ciência do que está fazendo, você também aprende ao mesmo tempo a não fazer o transe. E nunca mais vai estar pedindo na rua. É ou não é o que acontece? Então a pessoa estrebuchava em tudo que era lugar, depois que ela se disciplina, acaba. É ou não é? Esse é o objetivo. Então o objetivo não é usar a emoção, é fazer o quê? Desenvolver a razão. Desenvolver a razão. Porque se a gente pode ser manipulado para o bem, nós também podemos ser manipulados para o mal. Então eu vou mostrar para vocês aqui então o som está funcionando, né? Alguns já conhecem. Tá, o som está saindo já? Já, depois eu vou, né?
Abrace a vida. Use sempre o cinto de segurança. Esse comercial reduziu em 65% quando foi passado nos Estados Unidos durante um mês. Por quê? O que ele trabalha? O cinto nem apareceu. Né? Ele está trabalhando o quê? Realmente, ele gera uma intensa emoção. Quando a gente vê, você assiste uma vez, assiste outra vez, e a emoção é sempre intensa. Então, o resultado desse trabalho foi muito significativo. Porque nós somos guiados pelas nossas emoções. Então, quando eu falo sobre emoção, eu também tinha um vídeo de propaganda nazista. Mas eu resolvi não passar mais. Porque achei que o efeito era muito negativo. Porque ele realmente conseguia deixar as pessoas com aquela ideia de superioridade de raça, mesmo quando você sabia do que estava sendo falado. Então foram produzidos vários comerciais nazistas, com artistas importantes da época, com a música própria, e gerava aquela intensidade. Então mostrava que tem as injustiças, mostrava que você podia destruir aquelas coisas. Então depois que você assiste aquilo, você tem uma vontade de acabar com a injustiça, de acabar com a pobreza, mas acabar matando. Se você matar todos os bandidos, se você matar todos os miseráveis, a sua vida vai ser muito melhor. E funcionava. Funciona que é uma beleza. Tem um filme muito interessante que fala sobre as raízes do ódio. É um professor que está dando aula para os seus alunos sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele começa a falar sobre Hitler, sobre o nazismo. E os jovens, mas os alemães fizeram aquilo, eles eram maus, eles eram estúpidos e tal. E ele tentando explicar que não foi bem assim. Aí ele diz, vamos fazer uma experiência. Então o filme narra a experiência que esse professor fez para mostrar para os alunos como foi a ascensão do nazismo. E o resultado está no filme. Então vale a pena assistir. Que ali mostra a propaganda, ele usou a mesma propaganda, as mesmas técnicas, e foi alterando o comportamento dos jovens. E ele dividiu antes, vocês serão os nazistas e vocês serão os perseguidos. Então todo mundo sabia que era um teste, que era uma experiência, mas entraram mesmo assim, e o resultado do filme foi bastante negativo. E o pior é que o filme é baseado em fatos reais. Realmente, houve um professor americano que fez a experiência e os resultados foram terríveis. Porque os jovens entraram de cabeça na propaganda e perderam totalmente a razão. Então, a gente pode manipular para o bem. A gente pode manipular também para o mal. Porque a gente permite. Porque a gente não permite que a nossa razão cresça. E como é que a razão se desenvolve? Se desenvolve com o questionamento. A gente sofreu séculos de condicionamento a não questionar. Porque quem questiona é perigoso. Quem questiona afeta o domínio. Quem questiona atrapalha a dominação. Então existe, Platão descrevia uma coisa chamada como o mito da caverna. Então o mito da caverna dizia o seguinte: havia uma caverna, e nessa caverna estavam presas várias pessoas acorrentadas, e a única coisa que elas podiam enxergar era a projeção de imagens no fundo da caverna. Então as coisas lá de fora, a luz entrava, projetava sombras. Então os que estavam presos só enxergavam a realidade através das sombras projetadas na parede. E toda a existência eles só viam aquilo. Um dia, um dos prisioneiros rompeu as correntes e fugiu. Saiu da caverna. Quando ele saiu da caverna, a primeira coisa que aconteceu, ele ficou ofuscado com a luz. E ele começou a olhar em torno e ver a realidade. Viu as cores, viu as coisas, ele estava livre. E ele resolveu voltar para a caverna para contar para os outros o que tinha lá fora. O problema é que quando ele voltou para contar, ninguém acreditou nele. E ele insistiu que havia um mundo inteiro lá fora, que havia luz, que o mundo não eram as sombras na parede. E ele incomodou tanto que os outros prisioneiros o mataram. Então, isso foi uma alegoria usada por Platão para ensinar alguma coisa.
O que é a caverna? É o mundo em que vivemos. O que são as sombras na parede? São aquilo que nós acreditamos ser real. Quem é o prisioneiro que escapou? O filósofo. O que é a luz do sol? A luz da razão. O que são as cores e as formas? A realidade. E o que aconteceu na caverna? O que sempre acontece quando alguém quer salvar os outros de si mesmos. Não é assim que acontece? O que acontece com os filósofos verdadeiros? Normalmente morrem de mortes violentas. Como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Gandhi, como acontece com todos aqueles que tentam libertar a humanidade dos seus grilhões. E são o quê? Nossos preconceitos. Martin Luther King e uma série de outros que ousaram discordar do que todo mundo dizia ser realidade. Então, a ideia espírita, a tese espírita, que lembra, o espiritismo é uma filosofia. Filosofia significa amor ao saber. E saber significa conhecimento. E o que é conhecimento? Segundo Platão, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. O que é o Espiritismo? É uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. O que vem a ser filosofia? Amor ao saber. O que é saber? Conhecimento. E o que é conhecimento? Primeiro, uma das finalidades da filosofia é desenvolver a capacidade de reflexão. Porque se filosofia é amor ao saber e saber é conhecimento, para alcançarmos o conhecimento somente através da reflexão. Um pouquinho mais de prazer. Conhecimento. Então, o conhecimento, segundo Platão, surge do conjunto das crenças. O que são crenças? Coisas que nós acreditamos serem verdadeiras. Correto? Existe o conjunto da verdade. As coisas que são verdadeiras. Existem crenças que não são verdadeiras e existem verdades que ninguém acredita. Por exemplo, fadas. As fadas existem? É uma crença? Tem gente que acredita que se esfregar terra de cemitério, ou terra consagrada, nas verrugas, na lua cheia, elas desaparecem. Isso é verdade? Mas existem também verdades que ninguém acredita. Por exemplo, existem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. Acham que foi um filme que os americanos fabricaram. Tem pessoas que não acreditam no vírus da AIDS. Tem até site na internet para dizer que a AIDS é uma invenção da Igreja Católica para achacar os homossexuais. E isso é real? A AIDS existe? Então existem crenças que não são verdadeiras e verdades que ninguém acredita. Mas entre os dois, nessa interseção, nós temos o quê? As crenças verdadeiras. Isso é conhecimento? Não. São apenas crenças que nós achamos ser verdadeiras. O conhecimento fica dentro dessa interseção. É esse círculo aqui. Então, segundo Platão, conhecimento são as crenças verdadeiras e justificadas. Ou seja, vocês acreditam em reencarnação? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, é só uma crença que você tem. Igualzinho a acreditar em fadas. Para que a reencarnação seja um conhecimento, você precisa dizer por quê. Se você é capaz de dizer por quê, então é conhecimento. Se é conhecimento, é amor ao saber. Se é amor ao saber, é filosofia. Se é filosofia, é espiritismo. Agora, se você não sabe dizer por quê, é só uma crença que você tem. Igualzinho, Saci Pererê, as fadas. Vocês acreditam em comunicabilidade dos espíritos? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, é só uma crença que você tem.
Para que seja conhecimento, e com isso amor ao saber, filosofia e espiritismo, é necessário que você possa responder por quê. O pior é que Platão teve um discípulo. E esse discípulo ficou até maior do que ele. Foi considerado o pai da ciência, que era Aristóteles. Segundo Aristóteles, o conhecimento não era apenas uma crença verdadeira e justificada. Para Aristóteles, somente a justificativa não bastava. Ele tinha uma outra exigência. Para Aristóteles, conhecimento eram crenças verdadeiras, justificadas e comprovadas. Então, para que nós possamos realmente ser espíritas, é essencial justificar as nossas crenças. E como é que a gente justifica as nossas crenças? É claro que existe uma maneira correta e uma maneira incorreta. Isso existe porque Deus é Pai. É por isso? Então, por exemplo, laranjas são frutas, certo ou errado? Bananas são frutas, certo ou errado? Logo, bananas e laranjas são iguais? Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, para você justificar, você precisa do quê? Da razão. Porque precisa ser argumento válido, precisa ser lógico, precisa ser coerente. Então, a justificativa tem que ser real. Senão é só uma crença que você tem. E isso não é espiritismo. E por que essa exigência é tão grande para ser espírita? Porque fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, se a gente não desenvolver a razão, a nossa fé não é verdadeira. E se a nossa fé não é verdadeira, ela vai falhar na hora que nós mais precisarmos dela, que é a hora da gente decidir. Faço ou não faço um aborto? Arrumo ou não arrumo um amante? Acabo ou não acabo com o meu casamento? Eu tenho direito de ser feliz? Eu mereço ser feliz? É claro que a minha felicidade vai estar em cima da lágrima de um montão de gente, mas isso não importa, né? O que importa é que eu seja feliz, mesmo que todo mundo chore. Certo? É ou não é? Porque na hora que a gente analisa isso, não importa as outras pessoas, na verdade. Não importa as outras famílias, não importa as crianças, não importa, porque afinal, que são crianças, né? E a gente ainda coloca assim, é melhor para eles isso. É melhor não ter lar, por exemplo. É melhor. Por quê? Porque se eu não terminar meu casamento, eu vou derramar a minha infelicidade em cima de todo mundo. Eu vou me vingar de todos. E vocês vão ver que é muito pior. Não é isso? Não é assim? Não é esse o pensamento? Porque se eu ficar sem gostar, vocês vão ver só. Não é lógico? Sem eufemismos, falando sinceramente. Porque a gente fala muita coisa em sociedade, mas quando você vai para o consultório do psiquiatra, você costuma ser um pouco mais sincero. Justamente quando a culpa começa a corroer a sua pretensa felicidade. Porque você consegue tudo o que quer e não fica feliz. Mas peraí, eu já tenho tudo que eu quero e por que eu não fico feliz? Por que eu não curto? Por que eu não consigo me realizar? Por que eu sinto esse vazio horroroso? Por que eu sinto essa opressão aqui? Por que essa coisa estranha me envolve? O nome disso é culpa. E a obsessão sempre anda junto com a culpa. Por que um obsessor tem ascendência sobre nós? Porque o obsessor não força você a fazer nada. O que o obsessor faz? Ele sugere. Né? Vamos fazer isso? E você concorda. E faz tudo o que ele quer. Por quê? Porque você acha que merece. Porque o que é culpa? Culpa significa exatamente eu mereço sofrer. E se a gente não estiver sofrendo, a gente inventa um sofrimento. Seja doença, seja transtorno de natureza psiquiátrica, seja transtorno emocional, e a gente cria as circunstâncias do sofrimento. Porque sinto muito, gente, não dá para ser feliz em cima da infelicidade das outras pessoas.
Por mais que você ache que merece. O problema é que se você achar que merece muito, você acaba merecendo mesmo. Lembra? Se você pedir o que você merece, o que acontece? A gente sofre o que merece? Não. Por que não? Porque Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então, se você clama muito a respeito do merecimento, vai que Deus te ouve. Já pensou o problema se ele te ouvir? Ah, você quer o que merece? É isso que você quer? Então toma, cidadão! E aí? Como a gente fica depois? Não era bem isso que eu queria. Eu acho que o que eu tinha antes era... Mas aí, já aconteceu. Então, para a gente encerrar aqui, eu acho esse pensamento um dos mais fantásticos que eu já vi. Porque ele ilustra tão perfeitamente como a gente funciona por dentro, que é irretocável. Não tem nada para ser dito depois. Um velho índio descreveu certa vez os seus conflitos internos. Dentro de mim existem 2 cachorros. Um deles é cruel e mau. E o outro é muito bom e dócil. E eles estão sempre a brigar. É ou não é assim por dentro? Aquela dicotomia, né? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Como ou não como? Quando lhe perguntaram qual dos cachorros ganharia a briga, o sábio índio parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimentar. Não é perfeito? E como a gente costuma alimentar nossos cachorros? Aliás, qual a gente costuma alimentar? Hã? Exatamente como alguns gorilas que costumam desaparecer da nossa vida. Alguns sabem do que eu estou falando, né? Então, o cachorro que você alimenta e os gorilas que somem são a principal fonte do seu sofrimento. Não é Deus, não é o mundo espiritual, somos nós. Que cachorro você escolhe alimentar agora? Vai definir o que você vai ser no futuro e as consequências da sua existência. Muita paz.